Essa semana eu trago para vocês, eu dou início para vocês uma série de vídeos acerca da Libertadores 2020. Irei fazer aqui 4 vídeos especiais para mostrar os adversários dos grupos dos brasileiros e os outros grupos que não têm brasileiros. Ou seja, a cada vídeo eu vou falar um pouquinho de 2 grupos específicos. A e B no primeiro vídeo, o segundo vídeo C e D e assim por diante até o grupo H, ok? Eu vou trazer aqui um guia de curiosidades, de informações para vocês torcedores conhecerem os possíveis adversários dos seus times e também de conhecer alguns clubes da América do Sul. Vale lembrar o seguinte, as questões mais históricas dos clubes eu vou deixar para vídeos posteriores. Então vamos começar, vai ser um vídeo bem mais rápido, vou tentar fazer um vídeo bem mais rápido para termos aí mais rapidez para conseguir fazer os vídeos até o início da Libertadores, que começa já terça-feira, já temos jogos aí da fase de grupos. Então eu anotei aqui algumas informações. Vale lembrar o seguinte, o site que eu tirei a maioria das informações é um site Transmarketing, é um site muito bom, tem até o Instagram dele, eu indico, é um site internacional. Eles avaliam todas as transações de jogadores, compra e venda de vários jogadores do mundo todo. Então o primeiro grupo, o grupo A, é composto por Flamengo, né, o atual campeão, Barcelona de Guayaquil, Independiente del Valle e Junior Barranquilla. Ou seja, você tem 2 times equatorianos, um colombiano e o brasileiro. Vou começar falando um pouquinho de Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, ele é um time do Equador, ele já tem 26 participações da Libertadores, é um time bem tradicional, tem 2 vice-campeonatos, um vice no início dos anos 90, né, perdeu uma final para o América de Cali, e você tem outro vice-campeonato bem famoso aí, porque foi vice-campeonato contra o Vasco em 1998, são as 2 melhores classificações do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil também fez uma ótima campanha na Libertadores de 2017, foi eliminada pelo Grêmio num jogo inesquecível de uma das maiores defesas aí da Libertadores, aquela defesa de Marcelo Groi. Ele também nessa mesma Libertadores, o Barcelona de Guayaquil eliminou o Santos, que estava até então invicto naquela Libertadores. Ou seja, é um time que o Flamengo tem que ficar de olho. Eu destaco aqui 2 jogadores desse time, do Barcelona de Guayaquil. Martínez, esse jogador é um ponta rápido, veloz, conhecido como Neymar equatoriano no início da sua carreira. Ele estava no futebol mexicano, foi recém-contratado pelo time equatoriano e teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro. Outro jogador que eu destaco é o Jonathan Alves, que estava naquela campanha em 2017 pelo Barcelona de Equador e recentemente estava no time do Internacional, um centroavante muito forte, rápido também. Então, algumas informações adicionais do Barcelona: a média de idade do time do Barcelona é de 26,8 anos. É um time aí mediano, não tão jovem. Tem 8 estrangeiros e 3 jogadores selecionáveis, ou seja, 3 jogadores que atuam em seleções. Então é um time bastante experiente, um time que joga muito no contra-ataque. O Flamengo vai ter dificuldade por 2 motivos. Primeiro, a altitude de Quito, né? Então o Flamengo tem que ficar atento. O estádio do Barcelona é o Monumental do Equador, né? Capacidade de quase 58 mil torcedores e é um time muito bom. Para mim, vai disputar aí o 3º lugar juntamente com o Independiente del Valle. O 2º e 3º lugar vai ficar entre essas 2 seleções. Vai lembrar, é um grupo do Flamengo, não tem times ruins como o próximo grupo que eu vou mostrar para você. O segundo time, eu vou falar do Independiente del Valle. Para quem acompanhou a final da Recopa, né, os 2 jogos da final da Recopa. O Independiente del Valle é um time muito experiente, tem um treinador, Juan Miguel Ramírez, um treinador espanhol, então tem aquele toque de bola, tem tentativa de dominar a bola, tem a tentativa de ficar com a bola o maior tempo. Foi um time que, em certos modos, o Flamengo mereceu totalmente o título, óbvio, mas em alguns momentos ele teve o domínio, trouxe dificuldades para o time do Flamengo. Então é um time para você ficar um pouquinho atento. Algumas curiosidades desse time eu vou trazer para vocês aqui. Olha, uma coisa interessante, o Barcelona, ele está avaliado, o seu plantel está avaliado a 18 milhões de euros.
ok? 18 milhões de euros. Então é uma comparação aí que eu vou fazer. Já o Independente Del Valle, 16 milhões de euros. Ou seja, é um time mais barato, podemos dizer assim. O Independente Del Valle, ele tem uma média de idade de 26,9 anos. Então é igual o Barcelona de Quito, né? O Barcelona de Guayaquil. Tem 8 estrangeiros no time, mais 6 selecionáveis. É um time aí que já tá grande parte passando pelas seleções. O curioso do Independente Del Valle é que esse time é um time de empresários ali, um time recente, que ele está mais preocupado em criar jovens talentos do que participar de competições. Recentemente eliminou o Flamengo numa semifinal da Libertadores Sub-20. O interessante desse time é que ele tem um estádio próprio, mas é um estádio muito pequeno, manda seus jogos na altitude de Quito. Ele é das redondezas ali de Quito, então ele pode jogar no Atahalpa, né, ou até mesmo no estádio da LDU de Quito. Eu vou separar 2 jogadores aqui que eu analisei e percebi que podem ser interessantes aí para Independiente. Você tem o Faravelli, um meio campista, né, bom toque de bola, e um espanhol. Uma curiosidade aí, poucas informações, mas o centroavante deles é um espanhol chamado Dani Nieto. Esses jogadores, sem falar que você tem um Pellerano, um meia volante, toca bola, sabe jogar. Os 2 ponteiros, eles jogam muito aberto. Vai lembrar que o Del Valle joga num 4-3-2-1. Grande parte dos times da América do Sul jogam nesses 2 meias abertos, velozes, um meia criador e o centroavante ali como referência. O terceiro time do grupo do Flamengo é o Júnior Barranquilla. Júnior Barranquilla é muito conhecido pelo torcedor do Flamengo, já disputaram uma semifinal da Sul-Americana em 2017. O Júnior Barranquilla, ele já acumula aí 16 participações. O Independente Del Valle tem 5 participações, é um time bem recente. Já o Júnior tem 16 participações. O estádio do Júnior Barranquilla é um estádio bem, podemos dizer, grande assim, né? O Metropolitano, em Barranquilla. Um dos jogos que o Flamengo não vai enfrentar altitude. Por mais que nós estamos falando de Colômbia, né? Tem Bogotá na altitude, mas Barranquilla é uma cidade litorânea. O problema vai ser o calor, a umidade daquela região ali litorânea de Barranquilla. O Júnior Barranquilla é um time que tem uma média de idade de 27,9 anos, é o time mais aí velho dos 3, né? Adversários do Flamengo. Tem 2 estrangeiros e 1 selecionável, ou seja, um jogador que joga em seleções. Então é um time aí que tem menos experiência, menos rodagem que os outros aí em competições. Joga no 4-2-3-1 também, né? 2 pontas abertos. Esse time é mais reativo. Vai ter como, por exemplo, 3 jogadores eu separei. O Piedrahita, um lateral esquerdo muito conhecido, jogou na seleção colombiana, já está no final de carreira, 35 anos, interessante, lateral. Você tem os 2 atacantes aí que eu destaco para vocês. O Theo Gutierrez, famoso Theo Gutierrez, e o Miguel Borja. Então esses 2 jogadores aí eu destaco para vocês como as principais referências. Borja está emprestado pelo Palmeiras, né? E está tentando aí reacender no futebol lá no seu país de origem. Borja, aquele famoso jogador campeão pelo Atlético Nacional. O Júnior Barranquilla está avaliado em 24 milhões de euros, ou seja, é um time aí bem interessante. Acredito eu que a classificação do grupo A, minha aposta é Flamengo em primeiro, Independente Del Valle em segundo, Barcelona de Guayaquil em terceiro e Júnior Barranquilla em quarto. Minha aposta, certo? E agora vamos para o grupo B. O grupo B, você está vendo aí, né? Os times que formam o grupo B. Time do grupo B nós temos o Bolívar da Bolívia, o Tigre da Argentina e o Guarani do Paraguai. Esse eliminou o Corinthians e acabou tirando o meu time, infelizmente, e também um dos clássicos que nós poderíamos ter na primeira fase, Palmeiras e Corinthians. Ou seja, o grupo B é o grupo que nós temos o Palmeiras como o brasileiro aí que está disputando nesse grupo. Vamos começar falando um pouquinho do Bolívar. Bolívar é um dos times mais tradicionais da Bolívia, né? Muito tradicional, muitas participações na Libertadores. Podemos dizer aqui que o Bolívar tem 33 participações, certo? O time está avaliado a 7 milhões de euros, ou seja, não chega nem aos pés do Júnior Barranquilla, por exemplo, e o Flamengo e Palmeiras nem nos falamos, né? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo só dos times brasileiros também, vou fazer aí o valor de mercado de cada time também bem interessante. A média de idade é um time jovem, 25 anos, podemos dizer que é jovem comparado aos outros times do grupo A.
tem 6 estrangeiros e 11 selecionáveis. Vale lembrar que a base do time boliviano é basicamente de 3 times: The Strongest, Jorge Wilstermann e o Bolívar. Ou seja, Bolívar tem muitos jogadores na seleção boliviana. Então é um time que enfrenta bons jogadores, enfrenta times aí, enfrenta seleções interessantes. Alguns jogadores participaram aí da nossa Copa América do ano passado. O estádio é o Hernando Salles, estádio que comporta 43 mil habitantes, na altitude de La Paz. Então o Palmeiras vai enfrentar a altitude, né? O Palmeiras enfrentou em 95 esse Bolívar, teve dificuldades na altitude, então é bom ficar atento o torcedor palmeirense. E os jogadores aqui são alguns curiosos. Por exemplo, o meia armador do time do Bolívar, o Bolívar joga também no 4-2-3-1, 2 jogadores abertos velozes, e o meia de criação é o Arce. Não o paraguaio, né? Aquele lendário paraguaio lateral direito, que jogou no Palmeiras, fez história no Palmeiras, mas o Luassi que jogou no Corinthians. Esteve no Corinthians no rebaixamento de 2007 do Corinthians. Jogou também, teve uma rápida passagem pelo Sport, porém ele agora atua ali nos times nos times bolivianos, né? The Strongest, Blooming e também o Bolívar. O Arce é o principal articulador do time. Você também tem o Saavedra, né? Um jogador, um ponta muito rápido, vai ser muito utilizado no jogo da altitude. Você tem o Juanmi Callejon, curiosidade, para quem não sabe, esse Juanmi Callejon é espanhol e ele é irmão do Callejon do Napoli. Então eu trouxe aí para vocês esse jogador como curiosidade. E o Bolívar tem uma grande participação na Libertadores de 2014, que chegou numa incrível semifinal, certo? Ou seja, utilizando muito o fator altitude. Então o Palmeiras tem que ter cuidado no fator altitude. O segundo time do grupo do Palmeiras é o Tigre da Argentina, que na minha opinião é o pior time aí dos times aqui desses grupos A e B que eu já analisei. É um time que tem poucas informações. Só para você ter ideia, o valor de mercado desse time é de 4 milhões de euros. É um time muito barato. É o time que está jogando a Série B da Argentina. Conseguiu acesso porque ganhou a Copa da Argentina, o equivalente aí da nossa Copa do Brasil, a Supercopa da Argentina. Só tem 2 participações na Libertadores. É um time muito pequeno, podemos dizer aqui, times interioranos do nosso país aí, relacionando a Libertadores. Podemos dizer que até mesmo os times do interior do Brasil são mais importantes, mais poderosos do que o Tigre. O Tigre é um time que tem um estádio chamado José Della Giovanna, um estádio pequeno, acanhado, possivelmente pode comandar seus jogos ali ou no Avellaneda ou no El Cilindro, nos estádios mais próximos dele, né? O estádio do Racing, do Independiente. É um time que faz parte ali da grande Buenos Aires, né? Daquela província ali de Buenos Aires. E joga também no 4-2-3-1. Praticamente eu não achei nenhum jogador interessante desse time. Só vou falar de um aqui, o Cavallaro, que é um jogador que tem passagens pelo River, né? É um jogador aí interessante, mas não temos grande informação. Uma curiosidade é que ano passado o Montijo, né, que jogou recentemente contra o Inter na pré-Libertadores pelo Universidade do Chile, ele estava atuando por esse time aí, pelo Tigre da Argentina. Então é um time que não está nem quase fora da zona de classificação para a primeira divisão da Argentina. Está na segunda divisão, ainda quase não está conseguindo subir. Eu acho que não vai ser dificuldades para o Palmeiras este time. Finalizando com um time que eu estou com ódio, podemos dizer assim, Guarani do Paraguai. Vamos falar do Guarani do Paraguai. O Guarani do Paraguai tem o valor de mercado do Guarani 7 milhões, ou seja, o Corinthians perdeu para um time de 7 milhões de euros aí avaliado. Se nós pegarmos o Corinthians aí tem um valor de mercado de 84, se eu não me engano, milhões. O Corinthians perdeu para um time desse, então vamos lá. Porém, podemos dizer que é um time arrumado. É um time que sabe tocar bola, um time que também joga com pontas, mas é diferente, é um 4-4-1-1, ou seja, seriam um meia e um meia atacante próximo do atacante, do centroavante, que é um cara aí que eu já trago para vocês. Para mim é um dos melhores do time, Fernando Fernandes, né? Carrasco do Corinthians em 2015 e em 2020 agora foi o autor do gol da falta
no estádio na Arena Corinthians. A média de idade do Guarani é de 26 anos, é um time aí bastante experiente, tem 9 estrangeiros e só um selecionável. E 18 participações na Libertadores. Podemos dizer que ele está ali entre a quarta força do Paraguai. Seria a primeira o Olímpia e Cerro Porteño ali disputando. Você tem o Libertad e o Guarani sendo a quarta força. O estádio é um estádio pequeno, provavelmente vai comandar seus jogos nos estádios do Cerro Porteño, né? Os Defensores del Chaco ali possivelmente, ou nos Defensores ou no estádio do Cerro Porteño. Esses são os times que eu trago para vocês, os times ali dos grupos A e B. Só para falar aí, a minha aposta: primeiro lugar Palmeiras, segundo lugar Bolívar, acredito, terceiro lugar Guarani e quarto lugar o Tigre da Argentina. Eu estou torcendo para o Guarani não passar de fase, só de ruindade. Se você gostou, lembrando, vai ter a segunda parte daqui a uns 3, 4 dias. Eu vou fazer a segunda parte. Vale lembrar, se você gostou, deixa aí o like, a curtida, se inscreva no canal, se inscreva aí nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram, e valeu!